Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa e análise desta semana. Vamos a esta detenção do profeta Joe Williams, ele que nos últimos tempos esteve envolvido em certas polêmicas. A detenção aconteceu na semana passada, depois de estar na esquadra do Porto de Maputo. Foi presente a um juiz e depois transferido para a cela da BO. Gostaria de ter a sua opinião sobre o contorno, não é, deste processo. Bom, primeiro agradecer o convite e também cumprimentar os telespectadores de Strong Life nesta nova televisão. É a minha estreia aqui e dizer aos presentes também boa tarde ou boa noite, até a luz, não sei como é que está lá fora. Bom, relativamente a esta questão, eu queria era dizer que, primeiro, como um cidadão comum, diria que ainda carece, digamos, de muita informação de substância para se elaborar um juízo, não é? Seguro. Juízo por juízo, já andam muitos na praça, andam muitos juízos no YouTube e por aí em diante. Mas juízo com substância é algo que precisa de fontes, acima de tudo, credíveis de informação. Eu devo dizer que sempre acompanhei este problema, porque nunca me ocorreu que alguma vez fosse convidado a ter que produzir um juízo de substância, um juízo jurídico, um juízo de valor. Acompanhei sempre como um cidadão comum, daí que eu começo por aqui. E como cidadão comum, já eu tenho lido nos YouTube, tenho visto nas redes sociais, li assim de soleslaio até, que foi só os títulos no jornal Dossiers e Factos, e tive que contactar pelo menos uma fonte credível para não chegar aqui e aceitar o que haveria de ouvir aqui ou o que se diz das redes sociais. Porque a fonte é credível, pelo menos devo dizer que ele está, nesta altura, apesar de alguma deturpação, está de facto, e até de jure, detido, preso já, porque tem a sua prisão legalizada, não é? Consta-me, embora não me tivesse sido enumerado, que consta que foi indiciado em 4 crimes, não é? E devem relevar pelo menos 2 crimes, o de rapto, né, ou sequestro, e o outro de corrupção. Não sei que tipo de corrupção, como eu disse. Se aqui está mais despreparado que eu, então não há de haver programa nenhum. Porque eu confirmo-se que fui apanhado mesmo, digamos, fui corrido na estrada. Mas para dizer que confirma-se que ele está com a prisão legalizada, o que significa que existem indícios, não é? E não quaisquer indícios, mas fortes indícios que justifiquem a legalização da sua prisão, quer me parecer em flagrante delito, há quem o diga, não é? Mas, como polícia, uma vez polícia, sempre polícia, dizem os ditados, e eu quero dizer que
só uma investigação adulta, uma investigação séria e até idônea, é que pode destapar todo o véu. Porque quer me parecer que até agora foi destapada uma parte, porque de facto, conforme diz o provérbio, não há fumo sem fogo, se de facto há alguma fumaça aí e um pouco de fogo aí, não justifica aquilo que é, ou pelo menos o que sempre se vendeu, a personalidade da pessoa que é. Em todo o caso, não vai deixar de ser uma nódoa preta em manto branco. Portanto, ouviu-se muito sobre este indivíduo. Como pessoa de bem, toda a igreja, não é? Toda a igreja presume-se ser uma instituição de bem. Frangolos, como polícia, não é? A forma como ele foi detido, se olharmos as provas que surgiram, ou que surgiram há bem pouco tempo nas redes sociais e que são apresentadas como motivo da detenção do profeta, que tem a ver com o áudio que andou a circular e também umas fotos, não é, do jovem em causa, que faz com que o Joe Williams seja agora acusado ou indiciado de assassinato e sequestro, não é? É possível só, a partir dos áudios e das fotos, incriminar-se? Só? Eu acho que não. É possível só? Eu acho que não. Mas que é possível, não é? Porque, em tratando-se de um crime público, a contrapor ao crime semipúblico e o crime particular. Crime público é aquele que, qualquer que seja a fonte, né, o Ministério Público tem a legitimidade de ex officio, isto é, sem precisar de alguém que vá lá dizer que eu sou ofendido, denunciar, ou interessado, etc, etc. Bastará o conhecimento, o Ministério Público ter conhecimento desse facto, por qualquer meio, tem a legitimidade de atuar. Agora, resta saber se, de facto, a informação que se tem através desse meio, qualquer que seja o meio, é uma informação substancial, uma informação com valor, porque pode ser uma manipulação. E aí o Ministério Público tem o ônus de trabalhar essa informação, de realizar aquilo que se chama criminalisticamente, de realizar uma verificação. E essa verificação, vamos lá, estamos a falar aqui de tecnologias modernas, terá que recorrer a tecnologias modernas para ver se não existe aí uma manipulação, uma montagem de vozes, etc, etc. Ora, eu não estou aqui a afiançar se isso foi feito ou não. Mas para o benefício da dúvida, e eu prefiro ir pela parte positiva, porque não estou a crer, nem querer, que uma instituição da envergadura de um Ministério Público deste país vá tomar uma posição jurídica, não é? Como essa, valendo-se apenas daquilo que ouviu e não fez qualquer tipo de verificação. Muito bem. Antônio Muxanga, como é que está a olhar para esta detenção do profeta Joe Williams? O que lhe apetece dizer? Obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida, apresentar sentimentos de pesar à família do Gulam Mahmoud, presidente do município da Ilha de Moçambique, e do Marcelino dos Santos, que acabamos de tomar conhecimento de que acaba de perder a vida. Indo concretamente à sua questão, segundo informações que eu vi
na televisão pelo porta-voz da Cernic, dizia ele que foi flagrante delito. Significa que a polícia estava atenta aos movimentos que estavam a fazer e o jovem que aparece filmado, amarrado, com boca tapada, a polícia diz que estava ao resgatar das mãos do grupo de Joe Williams. E Joe Williams apareceu. Agora, como é que aparece lá? Por isso houve flagrante naquela noite. Agora, o que não ficou claro é onde estão os tais mandados. Porque ali só aparece o Joe Williams. Se ele comandava um determinado grupo de pessoas, seria lícito que esse grupo de pessoas também fosse apresentada. Que é para podermos já cautelar delas, se que efetivamente estão ao serviço de Joe Williams. A ser verdade, o que aconteceu é feio, mesmo que ele não fosse dirigente de uma igreja, qualquer cidadão tem que perceber que não pode tratar as coisas da forma como foram feitas. Agora aqui o Dr. Frangolis falava de fumo sem fogo. Costuma haver fumo sem fogo, sim. Naquela Baixa da Manhissa, é Mauxaomo. Há muitos carros que fazem acidentes ali por causa do fumo que surge ali, mas nunca houve fogo ali. Então, sim, é fumo, é fumaça. É fumaça. Então, a polícia costuma aconselhar as pessoas a parar até que a fumaça abaixe. Depois essa fumaça chama-se cacimba, em algum momento. Então, ou no voeiro. Então, o que nós esperamos efetivamente é que a polícia avance um pouco mais. Não tem que parar aqui. Há algumas pontas soltas, de acordo com as provas, pelo menos deixadas ficar aqui. Tem um áudio e tem as fotos do jovem em causa, em que a boca estava tapada, os braços algemados. Não, tem os próprios agentes que dizem que foram resgatar o jovem lá e apanhar. Agora, o problema é onde está o grupo? Por que é que só se encontrou o Joe Williams? Não. Para mim, apanharam todos eles lá. Agora, eles não são apresentados os outros por quê? Porque normalmente quando alguém é líder de um determinado grupo é apresentado com a sua gangue. Agora, desta vez o Joe Williams aparece sozinho. A gangue está onde? O que é que está a acontecer? Nós estaremos perante aquele espetáculo que vi na Zambésia, de pessoas que foram aliciadas para irem fazer sei lá o que, depois as pessoas já foram devolvidas às suas casas. Há qualquer coisa aqui que acho que não fica bem. Ficou bonito aquele teatro de Dondo, porque os vítimas e o tal que anda a chamar as pessoas para serem de Maromeu para ir ao tal sítio, estavam todos juntos lá. Então, só falta isto. Até se calhar as pessoas podem existir. Mas nós queríamos que, tendo em conta que houve esta atitude de apresentar Joe Williams, os outros também, os seus acompanhantes, fossem apresentados, porque eles fazem parte do mesmo processo. A ver, vamos, estamos à espera. Muito bem, Renato, queria a sua opinião em relação a este caso. Muito boa noite. Primeiro também vou saudar os colegas que compõem esse painel e o telespectador em casa. O assunto John Williams parece que é uma sequência de atos ligados a esta figura. É preciso compreender que nos últimos tempos tornou-se uma figura, de certa forma, controversa, sobretudo a nível das redes sociais. Por um lado temos um John Williams, profeta, líder religioso, mas por outro lado temos um John Williams, portanto, um homem de ostentações, um homem que divulga vídeos que de certa forma até atentam com a moral e tudo. E por esta via, pode ser que houvesse alguns grupos de interesse que tivessem tanto como o John Williams como um alvo a ser atacado. Porque, segundo relata-se esta situação, parece mesmo que este homem pode ter caído uma armadilha a partir dos seus atos. Em que ele envolve-se num grupo, contacta um grupo para exercer um trabalho, mas tudo indica que já havia, portanto, uma monitoria dos passos que o John Williams foi levando, portanto, nos últimos tempos. Diante desta realidade,
a ser verdade que houve a tentativa, portanto, porque um dos crimes que é acusado é tentativa de homicídio. Portanto, fala-se do crime de sequestro ou rapto, tentativa de homicídio. Portanto, fala-se igualmente do crimes ligados a um terceiro crime que já não me ocorre neste momento, o Dr. Frango falou. Corrupção? De corrupção, sim, muito obrigado. Portanto, esses crimes, provavelmente já havia alguns antecedentes que faziam com que este senhor fosse investigado, houvesse algum acompanhamento. De facto, agora abre-se um espaço de investigação, claro, uma investigação pública nesse caso, nós como cidadãos, de compreender efetivamente se estes factos todos arrolados trazem consigo elementos suficientes para tornar o John William um criminoso ou não. Por um lado. Por outro lado, parece que continuam a ocorrer vídeos até hoje. Eu tive acesso a um vídeo que dá conta, onde aparece a imagem do John William, procurando dar a entender que ele não está dentro, não está na cadeia, mostrou uma imagem como quem está num hotel e tudo mais. Aí estamos, se calhar, diante de outro tipo de crimes, se calhar. Era preciso compreender-se um pouco mais que tipo de homem está diante desta realidade. Que tipo de investigação tem que ser feita. Eu penso que, provavelmente, a questão também de verificação de crime cibernético, acho que poderia estar presente neste processo. E fora disto, eu penso que o que falta, de fato, é aquilo que foi aqui presente, o Muxanga disse. Era importante compreendermos os elementos que compunham, digamos, a equipe por ele liderada. Onde é que estão? Qual é a informação realística? Daí que a informação, portanto, sobre esta matéria deveria ser um pouco mais completa, de forma a termos clareza sobre a prisão deste homem. O fato da informação não estar aparentemente completa abre aqui espaço de penumbra? Há alguma dúvida sobre como é que este processo está sendo conduzido? Não só isso, pode abrir espaço de ser até uma armadilha contra um homem, de certa forma, não diria inocente, mas haver aqui interesses particulares que fizessem com que o John William não fosse apenas preso como um elemento que torna-se ameaça pública, mas que talvez tenha invadido alguns interesses privados de pessoas com algum poderio e fizeram com que, de fato, ele caísse numa certa armadilha. Essa ostentação de que tanto se fala poderá, de alguma forma, também provocar inimigos? Pode ter sido consubstanciado alguma afronta até algumas elites nacionais. Muito bem. Novela, a sua opinião sobre este caso, não é? Muito tem-se falado sobre esta detenção. John Williams, nos últimos tempos, constantemente apareceu na comunicação social, apareceu ao nível do país, falado por todos, ele estava constantemente na boca do povo. Esta detenção, o que é que pode, a esta altura, significar, até pela forma como ele foi detido? Bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite e cumprimentar os telespectadores. Bom, porque trata-se de alguém que diz que é profeta, né? Tive que visitar um pouco a Bíblia antes de poder vir aqui ao programa. E, curiosamente, encontrei um livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que diz que até um tolo pode ser chamado de sábio se souber ficar calado. E eu acho que é aqui onde eu quero me centrar. Se até um tolo, quando fica calado, pode ser chamado por sábio diante de certas circunstâncias, eu quero pensar que o profeta John William não soube calar quando era para calar. Acho que a estratégia de usar a ostentação para aparecer, que nunca entendi aparecer para quê. Eu acho que é uma estratégia falhada, e tanto que foi falhada que disse que começou a ser investigado.
E é de praxe que um Estado faça isso quando tem alguém que não se sabe exatamente de onde vem tanta riqueza, tanta ostentação. E eu não o sigo nas redes sociais, mas recebo as coisas dele através dos grupos do WhatsApp, onde eu faço parte. E ele tem estado a dormir em cima de dinheiro, tem estado até a dizer de boca cheia que ele é a pessoa que mais tem dinheiro, como ele diz, taco, né? Ele tem mais taco aqui, que pode nos pagar 50 anos de salário aqui sem estar a fazer nada. Eu acho que isto incomoda a qualquer indivíduo de boa índole que tenta perceber de onde pode estar a vir esse exibicionismo, esse poderio todo, porque todo aquele indivíduo que tem uma vida honesta, ele deixa claro o que é que faz da vida, sem precisar de dizer às pessoas. Nós percebemos que este indivíduo ganha o dinheiro como professor, ganha o dinheiro como jornalista, ganha o dinheiro como advogado, ganha o dinheiro como deputado e assim sucessivamente. Agora, eu acho que se este assunto de sequestros, se este assunto de raptos e corrupção de facto está associado ao que ele fez e já está em curso o processo de responsabilização dele, vem a provar que não há espaço para a gente viver muito de falsidade quando o Estado tem interesse de investigar, porque não é tanto tempo que o João William apareceu e está a fazer esse sururu todo. É muito pouco tempo e já estamos a encontrar algumas evidências. Se este caso for de facto confirmado como sendo culpado, eu acho que por detrás disto só posso comentar que ele perdeu a oportunidade de ficar calado e a mesma Bíblia diz num outro livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo de chorar, há tempo de dançar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Eu acho que é tempo dele de refletir agora, em particular. Eu acho que ele, na cadeia, vai ter uma oportunidade de refletir sobre as coisas que deve falar e não deve, e sobretudo as coisas que deve fazer e as que não deve fazer, porque se aquele áudio que circula, aquela voz é dele, independente do estado em que se encontrasse, e informações que circulam, segundo ele, não bebe e não se droga. Então, queremos assumir que ele estava lúcido. Lucidez não é só não beber e não fumar, mas quero assumir que não estava tão nervoso com a tal pessoa que estava sendo sequestrada, ao ponto de ele não saber o que estava a dizer. Mas, a ser verdade que aquela voz é dele, porque até aqui ainda não ouvimos a reação dele para dizer que a voz foi combinada com a minha. E há uma distância também aqui muito pequena entre a fofoca e a verdade sobre este caso da detenção do profeta. O limite que separa o que é verdade e o que é mentira é muito pequenino, porque, veja, tem alguns vídeos que estão a circular, ele a dizer que estou preso, né? Dizem que estou preso. E eu recordo-me que o jornal A Carta, do Marcelo Moço, reportou há 3, 4 semanas atrás que ele foi levado pela polícia numa estância turística, acho que foi no South Beach, aqui em Maputo, mas parece que logo foi devolvido, a ser verdade, mas o jornal do Marcelo Moço nunca trouxe tantas inverdades para poder não acreditar que aquilo fosse verdade. Então eu acho que aquele vídeo deve ter sido feito naquela época, mas já ouvir agora com esta situação também vem mais uma vez para atrapalhar aquilo que é a opinião pública. E as pessoas estão a fazer isso, fazem consciente desta intenção de mostrar que, de facto, aqui existe alguma coisa que não está bem em volta do profeta. Muito bem. Creio que foi o Muxanga que falou isso, que só temos a figura de Joe Williams detido e os outros que provavelmente poderão ter acompanhado, não é, neste provável crime, não foram mostrados o seu rosto ou não foram mencionados. O fato de não terem sido mencionados os homens que rodeavam Joe Williams neste processo em que ele está envolvido coloca algumas dúvidas sobre se este processo está sendo bem conduzido ou não. Bom, não sei se responde se está sendo bem conduzido o processo ou não, mas sobre o facto de apresentarem apenas o mandante, ou o suposto mandante, que é o profeta Joe William, e não mostrar as outras pessoas, se bem que no vídeo, no áudio, ouve-se outras vozes, onde é que estão estas pessoas. Eu quero pensar, provavelmente, a ser que foram encontradas também estas pessoas. Quero pensar que seja uma estratégia do Ministério Público
para, se calhar, não atrapalhar o processo de investigação como um todo. Espero que possa ser esta a resposta que, se questionados, podem dar. Mas concordo que seria de boa índole que não fosse apenas o Joe William apresentado como aquele que deve recolher as celas. Outro sim, que acho que, se calhar, vamos discutir, é que ainda não entendi muito bem a relação entre o crime e a cadeia de máxima segurança. Não entendi muito bem, se calhar os colegas de painel vão poder ajudar. Mas eu entendo que provavelmente os outros estejam a ser não anunciados, caso tenham sido encontrados, por forma a garantir que o processo de investigação possa ocorrer normalmente, sem que haja aqui alguma sombra de dúvida. Mas, infelizmente ou felizmente, estamos num país onde as redes sociais têm muito poder. A ser que haviam outras pessoas e que estiveram em frente do juiz ou da juíza, com toda certeza teriam aparecido essas pessoas. Então, quero acreditar que não houve outra pessoa além de Joe William a ser recolhido. Muito bem, Frangulos, a questão que eu coloco é a seguinte: o áudio saiu para o consumo público, mas como terá sido provavelmente gravado este áudio, uma vez que estavam num processo, não é, de rapto? Estava aí o jovem raptado, as imagens indicavam de que ele estava amarrado com uma fita cola, a boca também fechada. Quem terá gravado este áudio? Ou por outra, como é que um áudio surgiu do nada assim? Porque nota-se que provavelmente foi gravado antes da polícia chegar. Bom, primeiro porque o YouTube tem um licenciamento, não é? Creio que deve pertencer ao Google ou coisa parecida. E daí que não há de ser uma pessoa anônima. Eles podem guardar o anonimato, mas não há de ser uma anônima. Mas normalmente o YouTube aparece o indivíduo que representa essa peça de YouTube. O canal. O canal. Portanto, é essa pessoa que pode melhor explicar. Agora, outra questão, eu não quero defender, mas eu não estou a ver, estando eu a representar a polícia, o Ministério Público, no caso de investigação criminal, a polícia representa o Ministério Público, não estou a ver-me associado às gravações, aquelas filmagens. Não. No entanto, eu não posso alhear-me. Imaginemos que eu estou na investigação, há quem me diz, olha, saiu aí um YouTube a falar sobre esta questão que eu estou a investigar. Eu tenho que ir lá ir, porque eu tenho que saber tudo o que se diz acerca do processo que eu estou a investigar. Mas o errado seria, e eu creio que não estou muito longe da verdade, o errado seria associar o Ministério Público com a produção desses YouTubes. Não tem nada a ver. A única coisa que o Ministério Público tem de fazer, obrigatoriamente, é um dever, não é uma opção, né? Primeiro, deve carregar para si toda a informação sobre o que está a investigar. Porque a própria teoria das hipóteses na investigação obriga. E vai eliminando, não é, tudo o que se chegar à conclusão que não é verdade. Mas a partir de uma investigação. Não é só porque não gosta. Porque no fim só vai ficar uma matéria não muita, mas bem substancial para consubstanciar uma incriminação, inclusivamente um julgamento de condenação. Agora, há um aspecto que bem foi tocado, e eu também acredito que nós não podemos estar a leste dessa questão. É que toda a fama, não é, atrai ódios e simpatias. E, sobretudo, na atividade em que estiver a pessoa embrenhada. Neste caso concreto, no ofício.
E eu acredito que no ofício dele não lhe faltam ou não lhe faltarão uns compadres não bem-vindos, desavindos, com a sua ostentação, com toda aquela, digamos, aparição, não é? Com muito, digamos, demonstração de riqueza e até não comprovada. Porque quando a riqueza é de facto comprovada, a pessoa nem precisa de dizer às pessoas de onde é que vem o seu dinheiro. Todo mundo vai sabendo que este aqui é herdeiro dali, este aqui jogou basquete no NBA, ganhou muito dinheiro, Cristiano Ronaldo. Nem precisa estar a dizer onde é que ganha o dinheiro dele. Se existir mais algum aí assim, olha, vai ficar completamente absorvido no muito dinheiro que ele ganha como jogador. Ora, o que acontece é que ele, como aqui foi aflorado, ostentou tanta riqueza que eu até digo mais, entre parênteses, não entre aspas, até era sem tempo, porque a lei obriga ao mesmo tempo ao Ministério Público a investigar oficiosamente qualquer indivíduo que ostente enriquecimento fácil, enriquecimento sem causa, não é? Ou simplesmente enriquecimento fácil. De repente, o indivíduo tem tanta riqueza, de onde é que vem? Tem uma lei que é instrumento básico da Brigada contra a Corrupção, não é? E que já deviam ter feito um trabalho nesse sentido. Só se está fazendo agora porque há isto. E como nós ouvimos, aliás, eu é que até disse, porque tenho uma informação, não está muito consolidada, mas é verdade, porque já vem da legalização, portanto, da indiciação no processo de crime que impende sobre ele, o crime de corrupção. Resta saber que tipo de corrupção. E eu, pelo andar dos dias, nós já vemos de saber, porque sempre vai se vazar alguma coisa. E ainda mais um crime que na altura não me foi dito, não percebi, porque também a pessoa não estava, para mim, estava com pressa, mas pelo menos 2 crimes foram aqueles que foram ditos aqui, não é? E o terceiro exatamente o de corrupção. Ora, é preciso que, de facto, o Estado, aqui já é o Estado, porque o maior interessado é o Estado no crime público. Deve investigar com minúcia para se chegar à conclusão. Aos crimes, digamos, não sei se não haverá falsificação também, embora a falsificação feita noutro Estado nós não somos ofendidos, mas o facto de termos sido enganados pode consubstanciar um outro crime. Por quê? Como eu estava a dizer, aqui a guerra de compadres não pode faltar por aquilo que se fez circular, que ele, afinal de contas, não era aquilo que dizia ser. E a larga da ostentação. E não sei se existe esta palavra gingação perante outros do ofício. Porque parece que nós temos aqui muitos profetas, e outros profetas, para não dizer muitos, outros profetas e pastores, eu não sei como é que se designa. A verdade é uma. Há uma proliferação até desorganizada de igrejas e igrejinhas. Igrejas evangélicas e pentecostais, que vai levantar um outro problema ao Estado. É que o Estado tem estado numa omissão, não é, madrinha desta proliferação. Primeiro, não existe a lei, mas não exigindo com toda a profundidade no ato do licenciamento. E outros requisitos que existem
para você, digamos, constituir uma igreja. Tem requisitos. Sim. Muito bem. Muito bem. Frangulos, eu queria fazer só uma questão acerca deste ponto para saltarmos para outra análise. Acha que no meio do grupo, alegado grupo do Joe Williams, provavelmente terá estado lá um agente ao ponto de fazer a gravação que foi feita? Olha, meu caro, é assim. Existem muitas técnicas de investigação. Existe o agente infiltrado, ok? Existe a combinação operativa. Agente infiltrado não precisa de definição nenhuma. É conseguirmos introduzir lá no grupo, que é um grupo de uma atividade ilícita, ou pelo menos que se presume, se suspeita, é conseguir introduzir lá um agente nosso, passando-se por deles, né? Até acaba sendo recrutado, ela aparece nos meios, acabam recrutando. Pá, você parece que é bom, pá, passa a pertencer ao nosso grupo. Agente infiltrado. Mas o agente infiltrado deve ser bem distinguido ou diferenciado do agente provocador, que esse é criminoso. Quem for um bocadinho mais velho, o grupo Muxanga, aqui pela barba aparece, também deve se lembrar o caso do Nhandamo, o juiz Nhandamo, lembra-se dele? Em que havia lá um problema de agente que não se podia saber dizer, porque não estava muito bem ali, o preto do cinzento, eles estavam a pôr todos de autônomo. Se era um agente infiltrado ou um agente provocador. Quando é agente provocador, o indivíduo é completamente ilibado e este incriminado. O outro aspecto é exatamente o da combinação operativa. O da combinação operativa é aquele indivíduo que vem para subornar, não é? Tudo bem, e alerta as autoridades. E as autoridades dizem, senhor, pode ir nessa altura. Podem te munir de instrumentos que o agente infiltrado também já leva, de instrumentos para gravação, a partir das próprias chamadas, marcar o sítio, a hora, etc, etc. Filmar quando eles estiverem a vir, receber o dinheiro e depois acompanhar até ao ponto de se atuar. Chama-se combinação operativa. Ora, eu não quero dizer que a polícia não tenha estado antes da prática para poder monitorar isto ou não tenha produzido condições para que ele entre, portanto, na rede ou engula a isca. Não sei, simplesmente estive aqui a traçar uma série de hipóteses porque eu não estou no caso, até porque tenho estado a acompanhar muito superficialmente. Talvez agora comece a me interessar mais. E só para terminar, dizer que um bocadinho antes, acho que este WhatsApp é muito recente, agora deve estar a entrar, se é que ainda não vimos, que já associam-no, não é, ao rapto do filho do Lalgi, o empresário Lalgi. Agora, até onde é que isto tem a sua verdade? Porque o WhatsApp até é muito mais profundo, pelo menos nas especulações ou, digamos, nas acusações. Porque já fala de pessoas com uma certa, digamos, responsabilidade no país mesmo, no governo, não é? E até onde é que isto é verdade? E se isto é verdade, então há coisas muito mais profundas do que estas que a gente está aqui a ver. Agora, para terminar mesmo, é preciso que, de facto, se indicie, né? Se indicie queria chamar o jovem, mas o profeta, lá como é que se chama, Joe Williams, mas com matéria sólida. Porque senão isto vai criar um certo descrédito, quer dizer, que já existe aí no ar, mas piora a situação.
Porque no fim, tem advogado. Eles têm dinheiro, o dinheiro dele você não prova que ele roubou, etc, etc, paga os advogados. Até mesmo quando se prova, já pagou. Eles vão defender até o último segundo. E quando você não pode condená-lo porque as provas são muito tênues, não fica muito bem. Para quem? Para uma instituição do Estado como é o Ministério Público. Muito bem. Mochanga, queria te fazer uma questão, mas quer fechar esse assunto? Sim, sim. A minha questão é a seguinte. O Dr. Frangulo está a fazer aqui um detalhe muito interessante, mas nós não vamos esquecer como é que a nossa Cernica atua à noite. Em algum momento passa da esquadra, busca aqueles médios das buscas, que na sua maioria são brincalhões. Acredito que nesta operação deviam estar mais de 5 ou 6 polícias. Tendo em conta a natureza do Joe Williams. É só ver como é que entrou naquele dia quando entrou aqui. E se nós não fôssemos homens, saíamos todos a correr aqui, no dia que apareceu aqui. Então, aqueles que acompanham as buscas, alguns já são brincalhões. Filmam coisas que não deviam ser filmadas. As imagens das pessoas estão a levar porrada lá no Centro-Norte, outras a serem catanadas pelas nossas próprias Forças Armadas. Quem filma? São as próprias Forças Armadas. Aquelas imagens que consubstanciaram, ou aqueles que assassinaram Matavela em Xaixai, são eles próprios que só filmavam, a declarar o que fazem, como é que fazem, sei lá o que. Em algum momento esta é a responsabilidade nas equipas que auxiliam os investigadores criminais. Acredito que pode ter sido uma das formas como as coisas conseguiram sair fora. Não só o próprio grupo de Joe Williams tinha lá gajos quaisquer, porque ali no vídeo fala-se do telefone do gajo, já levei, está lá atrás, sei lá o que. Então, quando chega esse momento, qualquer um quer demonstrar que eu estava lá. Então, pode ter havido este tipo de situação. Agora, eu penso que é verdade que a nossa polícia tem que trabalhar muito. Também a polícia tinha este prego no sapato de explicar quem raptou o filho do Lalji. Espero que a polícia não tenha encontrado a forma mais barata, branda, para dizer que já esclarecemos. É o Joe Williams, o tribunal é que soltou. Porque eu recordo-me dessas histórias. Eu recordo-me de uma história de alguém, que não posso citar aqui o nome, que quando o juiz de instrução na Matola soltou alguém que na África do Sul agora está preso e confessou os mesmos crimes que na Matola foi libado por uma juíza que agora é chefe grande na magistratura. Muito bem. Então são coisas um pouco complicadas, conforme dizia o Dr. Frangulos, temos que dar tempo ao tempo e acreditarmos que o Ministério Público deve nos trazer a realidade. Não pode andar a pôr poeira na cara do... Frangulo. Bem-vindo ao BDQ Mobile. Como posso ajudar? É assim, eu tenho um outro telefone.